O segundo capítulo trata da escola filha do Centenário Colégio Batista Teiro Legídio, que é a Escola Estadual Rural Teiro Legídio Oeste, escola filha do Centenário Colégio Teiro Legídio, que coloca em diálogo a pedagogia de alternância e Paulo Freire. Encontra-se na página 49 e quem vai apresentá-lo é a professora Vilmaci dos Santos Dias, representando a atual direção e coordenação da ESTE, o professor Lorival Brito, a professora Dani Araújo, a professora Helena Ribeiro. Então, a professora Vilma, que também fez parte da equipe fundadora da ESTE, como professora auxiliar, e hoje é uma das suas coordenadoras, apresentará o segundo capítulo, que foi também quem colaborou com a revisão da história. Boa noite a todos e a todas. Satisfação participar dessa roda de conversas do lançamento dessa obra e um prazer imenso fazer parte dessa história. O capítulo 2 já foi apresentado o seu tema aí pela escritora e particularmente muitíssimo importante para mim. Nas leituras que fizemos desse livro, foi nos apresentado esse tema falando da escola filha e é um estudo que já teve a sua primeira versão lançada numa revista educacional argentina no ano de 2009. A autora, professora Sonilda, ela descreve nesse capítulo todo o seu envolvimento com a realidade rural do município de Jaguaquara, aqui no estado da Bahia, desde o ano de 1998, quando efetivamente ela mudou para Jaguaquara com a sua família e participou da escrita do Projeto Oeste, que 3 anos depois, esse projeto tornou uma realidade viável e possível. A pesquisadora relata o seu interesse pelo processo educativo formal de crianças e adolescentes camponeses e cita todos os caminhos percorridos para sua pesquisa. Há exemplos de realização dos movimentos do homem e da mulher que tecem a sua vida no campo, diálogos com as suas realidades. Também ela fala que como montou os roteiros específicos para as entrevistas, tanto de pessoas como de instituições. A pesquisa é de cunho bibliográfico e está embasada nas matrizes epistemológicas do fazer educacional de Paulo Freire, esse diálogo entre Paulo Freire e a pedagogia de alternância. Mais adiante, na página 52, a autora já fala da aprovação do Projeto Oeste. Como no primeiro capítulo, a doutora Letícia apresentou aí, foi dia 25 de janeiro, pela portaria 1327, no Diário Oficial da Bahia, o Projeto Oeste foi aprovado. E a Oeste é um fruto de parcerias entre a Convenção Batista Baiana, que é a dona de todo o espaço físico, é uma parceria também com a Fundação José Carvalho, que veio como ensinante da pedagogia de alternância, e com o governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Educação, que mantém os recursos humanos e também de manutenção. A ESTE é uma escola estadual, como falamos aqui, rural, camponesa, residencial, de alternância e está totalmente ancorada nos postulados de Freire. A pedagogia de alternância, em consonância com Paulo Freire, faz com que as inserções da autora apontem essa pedagogia como uma possibilidade de educação formal camponesa. Escutem isso que ela colocou aqui nesse capítulo. É uma possibilidade dessa educação pública, popular, libertadora,
conscientizadora, democrática e cidadã. E ela denuncia que as políticas públicas governamentais ainda parecem ignorar que crianças, adolescentes, jovens e adultos camponeses, quando preparados tecnicamente e conscientes dos seus papéis sociais, são a alavanca da mudança no meio rural. A pedagogia de alternância dialoga com Paulo Freire quando sua proposta é que a atividade escolar esteja vinculada à vida do educando. Então, aqui na descrição do texto também, a professora Sonilda, ela cita sobre a prática da agricultura, o plantio, a colheita, o cuidado com a terra, são vivências cotidianas, concretas dos camponeses. E essas vivências fazem um diálogo com toda a partida de ação pedagógica desenvolvida na ESTE. É chamado pedagogia de alternância porque os seus estudantes, eles alternam os locais de aprendizagem. Um período na escola, que a gente chama de TE, e esse período na escola eles vivem em regime de internato, os estudantes ficam imersos numa praxis pedagógica formal e integral, e um período em casa, que a gente chama de TC, Tempo Comunidade, com atividades teóricas e práticas. A escola não é uma descontinuidade da vida. Nesta segunda versão do texto, a autora já trata dos tempos de pandemia, quando a educação híbrida se impõe. E em tempos de pandemia, quando a gente ouve falar tanto sobre o ensino híbrido, a ERTE já tem um caminho andado, visando o protagonismo do estudante e o acompanhamento pedagógico no tempo comunidade, aulas remotas. Para a educação formal de camponeses, a autora, no livro também, ela disse que essa educação pede socorro, e ela faz uma exclamação com esse pede socorro, e tentando responder, mesmo que parcialmente ao grito que soa, a autora debruça sobre as possibilidades de uma praxis pedagógica a partir do sistema alternante e dos postulados de Paulo Freire na ESTE. Por quase 16 anos, como também foi citado no primeiro capítulo, a professora Sonilda Sampaio foi diretora da instituição, diretora fundadora da ESTE, e diz que, não obstante as referidas práticas, ela ousa dizer que estamos em um caminho de uma alternativa se os poderes públicos governamentais assim reconhecerem essa prática pedagógica. A professora Sonilda cita outros estudos que realizou, tendo a ESTE como campo de pesquisa. A exemplo do livro A Escola que Sempre Sonhei e ajudei a concluir, uma pesquisa realizada juntamente com a professora Hilda Mota em 2017, e ela diz que esse livro foi um sonho de ambiência educacional. Os registros que tem lá é um sonho de educação pública validada no fazer do dia a dia da ESTE. E quando a ESTE completou 15 anos de existência, na sua debutância, tornou utopia possível. A ESTE também tem despertado interesse a mais de dezenas de pesquisadores, com o objetivo de estarem lá no campo da ESTE, sendo um laboratório de pesquisa atuante, e esses estudos têm sido temas para defesas de mestrado, doutorado, tanto de pesquisadores dentro do Brasil até do exterior. Também nesse capítulo, a professora Sonilda traz, e ela chama de como a ESTE se calçou. Ela diz que a ESTE calçou-se nos marcos legais, calçou-se também nas contribuições da pedagogia de alternância, dadas especialmente por Gimonet, Manfield e a Fundação José Carvalho, e nas preposições de Anísio Teixeira, Daci Ribeiro e Paulo Freire. Calçadas assim, em 2019, caminhando para 2 décadas de existência, a ESTE abriu-se para a prova dos 9. Uma pesquisa feita com egressos da experiência na imersão da escolaridade formal, uma experiência de uma escolaridade perspectivadora da educação integral,
por meio da pedagogia de alternância. Esse estudo virou um livro digital, encontra-se na plataforma Paulo Freire e também no site da ESTE. O livro tem o nome de A Escola Estadual Rural Taylor Egídio ESTE e a Proposta de Educação Integral, A Prova dos 9. E aí gostaríamos de pedir licença para esse momento e encerrar a nossa contribuição lendo para vocês o último parágrafo desse capítulo. A ESTE foi a prova dos 9 e foi aprovada. Os resultados das práticas conferiram com as propostas dos documentos escritos. Assim, esta pesquisa tentou contribuir com todos que lutam pela educação formal de camponeses e deseja fazê-la a partir da visão do homem indivisível. Também está dando sua contribuição à própria ESTE, enquanto campo de estudo e instituição de residência para a sobrevivência. Esperamos que os resultados nas vozes dos egressos cheguem, além das universidades e da comunidade jaguaquarense, aos espaços públicos dos poderes constituídos e para este voltem, em forma de sua continuidade menos demandante do sustento e da manutenção. Indicamos essa obra para todos os que militam na educação básica e na educação superior, para todos que militam na educação privada e na educação pública, para todos que militam na educação urbana, especialmente que milita na educação camponesa. Aqui encontramos um guia prático do que fazer educacional diário. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, professora Vilmancy, pela vida que você consegue imprimir neste capítulo, porque tem a ver também com a sua vocação. Muito obrigada.